Vamos à palavra do Senhor nessa noite. Livro de Atos, capítulo 3, versos 1 ao 26. Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, capítulo 3, versos 1 ao 26. A leitura é extensa, mas como eu sempre digo, para que a gente entenda a palavra, necessário você ler o texto e o contexto. Atos 3, versos 1 ao 26. Nós não podemos pincelar a palavra nem passar por cima dela, porque o que Deus tem para fazer. 3:1. Glória ao nome de Jesus. Para que nós entendamos, é necessário fazer uma leitura, mesmo que seja extensa. Mas o importante é você sair daqui hoje entendido nas Escrituras e abençoado pelo poder de Deus. Diz a Escritura dessa forma: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona, 15:00. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, aleijado, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que se lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Então disse Pedro: Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E todos o conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Glorificado seja Deus. Do capítulo 1 do capítulo 3, do versos 1 ao 10. Nós vamos encerrar aqui a leitura, mas vamos continuar na pregação, trazendo a mensagem que o Senhor tem para essa noite, para a sua vida e para o seu coração. Glória a Deus. Pode sentar, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui na Escritura a história de um milagre, a história de alguém que recebeu o poder de Deus na sua vida. E hoje nós estamos exatamente para isso, nessa noite, para receber a graça de Deus, para receber a misericórdia do Pai, para receber dele aquilo que nós viemos buscar. Porque a palavra diz que se nós nos humilharmos diante de Deus, abrimos o nosso coração e orarmos ao Senhor, Ele abrirá os céus e enviará o socorro, enviará a resposta, porque foi assim com Daniel. Glória ao nome de Jesus. Nós não estamos acostumados aqui no nosso ministério a fazer corrente, a fazer campanha, a fazer voto, a fazer nada que prenda as pessoas em algum propósito que, se ela não tiver fé, ela não vai alcançar. Nós aqui oramos pelas pessoas que vêm a esse local uma vez. Se a pessoa quiser continuar recebendo a bênção dela, ela virá uma segunda, uma terceira, ela virá uma quarta, ela virá a todos os cultos, se possível for, para buscar o seu milagre, para sentir o toque das mãos de Deus na sua vida, para que essa oração que é feita nesse local, ela possa atingir lá na nossa casa, onde nós deixamos os nossos familiares, deixamos os nossos entes queridos. Então tudo que você fizer aqui hoje, tudo que você colocar diante de Deus nessa noite, pela sua fé,
o milagre vai acontecer na sua vida. Não importa a necessidade. Para Deus não existe obstáculo. Para Deus não existe o impossível. Para o Senhor não existe, talvez. Para o Senhor não existe, talvez aconteça. Não. Para o Senhor é garantia, é certeza de vitória. Porque o nome do Senhor Jesus está sobre todos os outros nomes. E abaixo desse nome, todos os seres, sejam espirituais, sejam material, humano, físico, deve se dobrar à autoridade desse Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Naquele dia, exatamente às 3 da tarde, aqueles homens que andaram com Jesus durante um tempo, 3 anos e meio eles andaram com o Mestre, vendo Jesus fazer os sinais, os prodígios, as maravilhas, e quando Jesus entrega a sua vida na cruz do Calvário, que ele vai e ressuscita, ele diz a eles: olha, vocês vão por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e os sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome farão milagres, em meu nome expelirão os demônios, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome farão prodígios, sinais e maravilhas maiores até do que eu fiz. A Bíblia registra 35 milagres que Jesus realizou. Porém, há tantos outros que ele fez, que a Bíblia diz que se fosse para ser escrito, não caberia em todos os livros do mundo. Então você vê a magnificência de Deus, o poder de Deus, o poder de Jesus, o que ele pode fazer no passado, e o que ele pode fazer hoje na sua vida, e o que ele tem para fazer na sua vida amanhã. Louvado seja Deus. Para Deus não existe limites, não existe barreira. Antes de você existir, você era apenas uma semente no universo. A gente não sabe onde é que ficam as almas que vão nascer nessa terra. E a gente sabe para onde elas vão depois que morrem. Ou elas sobem ou elas descem. Mas antes de nascer, ninguém sabe onde está escondida essas almas. Porém, o Senhor preparou a sua para ter um encontro com Ele nessa noite. Ele preparou a sua vida desde antes de você nascer, desde antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Ele preparou esse dia para que você estivesse aqui e pudesse vir buscar o seu milagre, receber a sua bênção, somente através da fé naquele que é o Todo-Poderoso. Glorificado seja Deus, bendito seja o teu nome para todo sempre. Aleluia, Jeová. Esses homens, eles andaram com Jesus, e quando Jesus ressuscita, simplesmente dá uma ordem para eles: olha, eu vou para o Pai, eu vou para o céu. Os anjos que estavam ali, que vieram buscar Jesus, eles dizem: o que vocês estão olhando, varões? Assim como ele está subindo, ele voltará um dia. E naquele dia que ele sobe, ele diz: fica em Jerusalém, fica na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês recebam poder, até que vocês sejam revestidos. Não saiam da cidade de Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque Jerusalém era o centro do mundo. Desde que Deus foi lá e chamou Abraão, depois ele foi lá e chamou Davi, ele separou aquele local para ser a santa cidade daquele tempo. E dentro daquela cidade estaria instalado, estabelecido o templo, o qual Salomão, filho de Davi, teve o privilégio e a honra de inaugurar. Imagine aqui esse salão, esse templo, cheio da glória de Deus, cheio da manifestação de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu naquele dia, naquele local. A Bíblia diz que o povo se preparou de uma tal forma que naquele dia não houve quem não sentisse a presença do Altíssimo. A orquestra veio com a melhor roupa, com o melhor sapato, a orquestra veio afinadíssima com seus instrumentos. O pregador daquela noite, ele se inspirou na grandeza do poder de Deus, e a palavra que ele trouxe naquela noite preencheu os corações daquelas vidas, daquelas almas, porque era Deus no meio do seu povo, manifestando
no meio da igreja. Glorificado seja Deus. Esse dia, o qual Deus desceu do céu e entrou naquele local, pessoalmente, a Bíblia diz que se encheu de uma fumaça tão grande, mas não era uma fumaça poluidora, era uma fumaça como se fosse uma névoa. Ela trazia graça, ela trazia conforto, ela trazia alegria, ela trazia o amor para aquelas vidas, para aquelas almas. E a gente não sabe quantos tinham lá, mas a Bíblia diz que todos eles foram cheios da graça do Senhor. Esse dia em que Salomão inaugura o templo só se repetiu no dia de Pentecostes. Por quê? A Bíblia diz que eles estavam assim num lugar como o nosso. E Jesus havia dito a eles: olha, vocês não saiam da cidade antes de serem revestidos pelo poder de Deus. E eles não saíram, eles permaneceram. Jesus ressuscita e ele aparece a 500 pessoas. A Bíblia diz que 500 irmãos, que 500 crentes, que 500 pessoas que acreditavam em Jesus pela sua mensagem, eles viram Jesus ressuscitado, porque Jesus saía dali, se apresentava aqui, se apresentava acolá, do outro lado, lá na frente. Então ele apareceu pessoalmente, ressuscitado para 500 pessoas. Dessas 500 pessoas, 380 voltaram para sua casa, foram cuidar dos seus animais, foram lavrar a sua terra, foram cuidar da sua própria vida. Mas 120 pessoas, entre homens e mulheres, os discípulos, as mulheres que Jesus libertou, Maria Madalena, Maria, a irmã de Lázaro, Marta, a irmã de Lázaro, todos eles estavam no dia de Pentecoste. Os discípulos estavam lá, todos eles. Judas já havia sido morto, porque não aguentou a pressão e foi lá, se enforcou. Mas dentre eles foram escolhidos Matias, que também estava naquele dia. E ali a glória do Senhor se manifestou. E a Bíblia diz que veio um vento impetuoso, um vento muito forte. E quando entrou naquele local, quando entrou naquele salão, foram vistas línguas repartidas como de fogo. Línguas que ninguém sabia o que falar porque não havia estudado. Mas naquele dia o Espírito de Deus começou a tocar, a encher, a preencher, a vir sobre aquelas vidas. E a Bíblia diz que quem ouviu aquele alarido, quando ouviram aqueles gritos, quando ouviram aqueles louvores, as pessoas correram para frente daquele local. E quando chegaram lá, viram a manifestação do poder de Deus, e elas diziam: como pode? Essas pessoas, esses galileus, esses varões, essas pessoas, eles não estudaram a língua inglesa, eles não estudaram a língua francesa, eles não estudaram a língua árabe, eles não estudaram nenhum curso de idiomas, mas eles estão falando, glorificando a Deus, e nós estamos entendendo, porque a glória do Senhor manifestou. Oh, glória, fechei mais esse Nelara. Assim como foi naquele dia, será que hoje, será que nesse instante, se você tão somente abrir o seu coração e pedir ao Senhor: meu Deus, olha para mim, olha para a minha vida, olha para o meu lar, olha para a minha casa, olha para a minha família, olha para os meus negócios, olha para a minha filha, olha para o meu filho, para a minha esposa, para o meu esposo, olha, Senhor, pelos meus parentes, olha, Senhor, por todas as pessoas dessa rua, desse bairro, desta cidade, deste estado e desse país. Se você tão somente crer e pedir, a Bíblia diz que tudo que você pedir com fé, você vai receber. Não é necessário, e eu gosto sempre de ensinar, você vender a sua casa para doar na igreja. Não é necessário você tirar do seu salário e doar na igreja, tirar da sua provisão, tirar da onde você não tem, que dá mal para você se sustentar. Muitas das vezes você chegar, entregar na igreja, esperando receber um milagre.
Para Deus não é assim que funciona. Jesus diz assim, ó, aqui tem 10 leprosos, aqui tem 10 pessoas que não podem se misturar com os outros. Essas pessoas são rejeitadas pela sociedade. Essas pessoas, traduzindo para os dias de hoje, são aqueles andarilhos, são aqueles mendigos, são aqueles drogados, são aqueles bebuns, são aquelas pessoas que vivem aí vendendo o seu corpo, que vivem aí na homossexualidade, que vivem aí na prostituição, no adultério. Essas pessoas são rejeitadas pela sociedade. As pessoas de bem não gostam de se misturar, não gostam de dar atenção, não gostam nem de ver, nem de ouvir falar com esse tipo de pessoa. Assim eram aqueles 10 leprosos. Eles eram separados da sociedade. Por quê? Porque uma maldição havia entrado na vida deles, e muitas das vezes o seu corpo estava saindo, estava derretendo. Pedaços de carne putrefada, estragada, podre, saíam de si. E quem via falava, poxa vida, esse aí é um maldito, esse aí não tem graça, esse aí não tem condição de ficar no nosso meio, ele fede, ele cheira mal. Jesus vai e fala assim, olha, eu curo esses 10. Estavam tudo junto. Imagine aquele monte de gente. Eu curo esses 10. E eles vão e anunciam o que Deus fez por eles. Dos 10, 9 receberam e foram embora, continuaram a sua caminhada. Mas um se lembrou, poxa vida, eu tenho que ir lá agradecer. Eu tenho que ir lá dar o meu depoimento, dar o meu testemunho daquilo que Deus fez na minha vida. E ele voltou. E ele adorou o Senhor. E ele glorificou o nome de Jesus. Ele entendeu que a obra que ele havia recebido, ninguém poderia fazer por ele. Ninguém, não havia médico, não havia tecnologia, não havia ciência que pudesse fazer por eles aquilo que eles receberam tão somente pelas mãos do Mestre. Por isso, nessa noite, se você tão somente crer e agradecer pelo que Deus pode fazer na sua vida, vai fazer, tenho certeza que vai fazer, sem sombra de dúvida, porque Ele é Deus, o poder está em suas mãos. E esse homem que estava, veja bem, preste bem atenção, esse homem estava ali na calçada, todos os dias, um familiar, um parente, pegava ele lá da casa dele, e trazia e colocava na porta do templo, colocava na porta da igreja, e durante 40 anos, ele já nasceu aleijado. Durante 40 anos da vida dele, desde menino, ele se assentava ali e esperava que alguém piedoso, que alguém com dó, que alguém que tivesse misericórdia chegasse e colocasse uma moeda. Pelo menos uma moeda dentro da sua caixa de esmola. Imagine você, chega de manhã, sai à tarde para ir embora. E às vezes deu R$1, R$10, R$50, às vezes R$100. Ele não tinha condição de se manter, não tinha previdência, não tinha INSS, não tinha previdência social, não tinha Bolsa Família, não tinha LOAS, não tinha nada que o governo pudesse fazer por ele, ele dependia das pessoas. Mas quem é que gosta de viver da mendicância? Quem é que gosta de viver pedindo, batendo na porta da casa dos outros? Ou, pelo amor de Deus, me dá um prato de comida. Ou, pelo amor de Deus, me dá uma moeda. Ninguém gosta disso. As pessoas querem ganhar o seu pão através do suor, pela força do seu trabalho, pela força da sua inteligência, da sua sabedoria. Se você sabe cozinhar, vai ser cozinheiro. Se você sabe construir, você vai ser um pedreiro. Se você sabe costurar, você vai ser uma costureira, e assim por diante. E você vai ter as suas despesas cobertas pelo trabalho das suas mãos. Mas aquele homem não. Naquele tempo era
bem diferente de hoje. Aquele homem não tinha essa condição. E ele precisava ser levado até ali. E ali, todos os dias da sua vida, receber aquela esmola e ir para casa. Certamente, muito triste. Mas nesse dia, Jesus disse para eles: olha, fiquem em Jerusalém. E eles ficaram. 120 almas ficaram. E o Pentecoste veio. E quando o Pentecoste veio, um homem que não tinha leitura, que não tinha ido na faculdade, um homem que não tinha ido em lugar nenhum, era apenas um que sabia assinar o seu nome. Talvez soubesse ler alguma coisa, porque ele era um homem rústico, ele era um pescador de peixes. E ser pescador de peixe, você sabe que se for para sobreviver é muito duro. É uma profissão lascada. Por quê? Porque se você vai no rio, tem dia que você vai pegar. Se você vai no mar, tem dia que você vai pegar. Mas tem dia que não vai dar nada. Mas é sofrido. Esse homem, o que ele sabia era somente isso. Mas naquele dia, ele cumprindo a ordem de Jesus, ele juntamente com seu companheiro de caminhada, de jornada, João, eles vão para a oração. Eles vão para o templo, eles vão para a igreja. E exatamente às 15h, aquele homem mais uma vez estava ali. E eu digo para você, quando você se torna um cristão, você começa a olhar a vida das pessoas de forma diferente. Você já não as condena, você já não as julga, você já não desfaz delas, você já não olha elas por cima. Quantas pessoas têm os seus carros blindados, têm os seus carros com o escuro do fumê nos vidros, e quando vem alguém numa situação dessa, o que elas fazem? Aciona o botão e o vidro sobe. Ela não vê a pessoa mais como estava vendo, e a pessoa muito menos vê ela dentro do seu veículo. E ela passa naquele conforto e vai embora. Nem se preocupa se aquela pessoa comeu, se aquela pessoa bebeu, se aquela pessoa vestiu, se aquela pessoa teve onde ficar. Isso é para quem não é cristão, mas o cristão vê diferente. E aqueles homens, quando passaram em frente dele, certamente ele, vem aqui, pelo amor de Deus, vem aqui, me dá uma esmola, me dá um socorro, me dá alguma coisa. Hoje eu não coletei nada, e estou aqui desde de manhã cedo, sem comer, sem beber, sem vestir, sem ir ao banheiro, uma dificuldade tremenda, não posso andar, não tenho condição de sair daqui, me dá uma esmola. Pedro tomando a frente, tomando a palavra, porque Pedro estava revestido por causa do Pentecoste, Pedro estava cheio da graça de Deus, Pedro estava cheio da glória de Deus, um homem analfabeto, um homem que não tinha condição de cuidar nem da sua própria vida por causa da dureza da sua profissão. Ele olha para aquele aleijado, ele olha para aquele homem coxo, e ele fala assim: dinheiro nós não temos nada aqui, não temos um centavo para te ajudar, mas nós temos uma coisa, nós temos o poder do alto, nós temos a unção do alto, nós temos aquilo que o dinheiro não compra, nós temos aquilo que ninguém pode comprar, por mais rico que seja. Nós temos o poder do alto, o poder do nome de Jesus. Então ele diz àquele coxo: levanta e anda, em nome de Jesus. Imagine a cena. O homem não tinha as pernas, ou se só tinha, elas eram todas tortas. Não sabemos se as mãos dele, provavelmente deveria ser suficiente, porque ele recolhia a oferta e colocava, ou as suas mãos funcionavam, mas porém o seu corpo não tinha condição de se movimentar. E aí você pega algo torto, sem condição nenhuma, e essa perna começa a fazer assim.
Imagine bem a cena. Os ossos estavam atrofiados. Os nervos estavam enrugados. A sua pele estava acompanhando o seu corpo aleijado. Tudo nele, nervos, ossos, músculos atrofiados. Tudo nele estava sem funcionar, sem condição nenhuma. De repente, através da oração de Pedro, através do poder do nome de Jesus, ele dá a ordem. E aquele coxo começa a se movimentar como uma pessoa normal. Ele volta a uma situação que ele nunca tinha vivido. Então não tem como ele voltar. Ele simplesmente experimenta pela primeira vez aquela condição de homem independente. De homem que poderia ter o seu ganha-pão, poderia se deslocar de um lado sem ninguém, sem cadeira de roda, nem que seja elétrica, sem triciclo. Muitas pessoas usam hoje. Não precisava disso. Não precisava que ninguém empurrasse mais a sua cadeira. Não precisava que ninguém levasse a sua canga. Não precisava que ninguém mais tivesse dó dele, tivesse piedade. Então ele saindo daquela condição, onde Pedro dá a mão, Pedro e João dá a mão e os levanta. Naquele momento, aquele homem começa a pular. De alegria, de felicidade. Ele começa a saltitar, ele começa a gritar, ele começa a fazer um alarido como nunca na sua vida. E a condição maior que ele teve, que ele nunca tinha tido, porque ele era rejeitado, porque ele era aleijado, porque o sacrifício diante de Deus não podia ter mancha, não podia ter falha, não podia ter machucado. O sacrifício que o sacerdote oferecia diante do altar tinha que ser limpo, tinha que ser puro. Se era branco, tinha que ser branco, não podia ter uma mancha marrom ou preta, tinha que ser puro. O novilho, ele tinha que ser novo, nunca ter passado por experiência nenhuma de um cruzamento com outro animal. Ele não tinha, ele não podia, tinha que ser algo limpo diante de Deus. Assim somos nós diante do Pai, quando Ele nos purifica dos nossos pecados, quando Ele nos limpa, quando Ele perdoa as nossas falhas, quando Ele transforma o nosso coração, quando você entende que a presença dEle na sua vida é mais do que suficiente para você viver. Então aquele homem entra aonde ele achou que ele nunca iria entrar, que era dentro da igreja, que era dentro do templo. Como o sacrifício não podia ter mancha, ele não poderia entrar naquele local. Mas a partir do momento em que ele se levantou, se tornou uma pessoa normal, ele entra dentro do templo. E ele grita, e ele glorifica, e ele dá graças a Deus pelo milagre que recebeu. E as pessoas, nenhuma delas duvidou de que aquele homem era o aleijado. Os sinais na nossa vida, os milagres na nossa vida, falam por nós. Não é preciso você ficar gritando para as pessoas, você tem que mudar, você tem que se converter, você tem que deixar essa confusão, você tem que deixar esse nervosismo, você tem que deixar isso, deixar aquilo. Não. Por quê? Porque quando Deus chega, a paz dentro de nós. Geralmente é um espírito que causa depressão, geralmente é um espírito que causa a possessão, geralmente é um espírito que causa o transtorno. Geralmente quando a vida da pessoa não vai bem, eu ainda hoje conversei com uma mulher e ela, eu só podia falar para ela, vamos orar. Porque imagine uma vida de uma pessoa que tem tudo para ser vencedor, que tem tudo para dar certo, mas que está dando tudo errado. Há um impedimento, às vezes é um trabalho feito, às vezes é uma maldição lançada, às vezes é uma palavra que diz para você, olha,
Não adianta, na sua vida você nunca vai ser feliz, na sua vida você nunca vai prosperar. É alguém que, usado pelo inimigo, ele diz: eu te invejo, do nada. E geralmente essas pessoas trabalham contra a sua vida, trabalham contra os seus sonhos, contra os seus projetos. E muitas das vezes você luta e não dá nada certo. Você dá o suor e não dá nada certo. Mas quando Deus vem na sua vida, quando Deus vem dentro da sua casa, quando Deus vem dentro da sua família, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Tudo transforma. Tudo se faz novo. Tudo acontece do bom e do melhor. Porque não é nada a não ser a unção do Espírito Santo. A fé é que nos leva a Ele. Não precisa de dinheiro. Não precisa plantar bananeira. Não precisa subir no monte. Não precisa andar pagando promessas. Não. Somente a fé é que faz você vencer as lutas e as batalhas que você tem travado. Se você está orando pelo seu marido, se você está orando pela sua esposa, se você está orando pelos seus filhos, se você está orando pelo seu trabalho, se você está orando pela sua vida, que você estiver orando, Deus vai fazer ainda hoje e te dar o seu milagre. Porque aquele homem recebeu. A Bíblia não diz que ele precisou de fé. Interessante é isso. Mas pela fé dos discípulos, que depois se tornaram apóstolos, ele saiu daquela condição. Ele saiu daquela vida. E daí em diante ele pôde glorificar o nome do Senhor. Daí em diante ele pôde exaltar o nome do Senhor, porque ele tinha motivos. Deus havia chegado na vida dele. Imagina a repercussão. Aquelas pessoas sabiam que era aquele homem, tinham certeza que era aquele homem, porque fazia 40 anos que ele estava ali. Imagina sua família, se ele tinha pai, se ele tinha mãe. Mãe geralmente é aquela que paga o preço pelo filho, né? Desde que nasce. Desde que nasce, ela cuida. Ela faz o que é preciso. E o pai provê, sustenta. Mas aquele filho, eles já não tinham mais esperança com ele, porque ele estava naquela situação desde que nasceu. Mas quando ele chega na sua casa, imagine a alegria dos seus parentes, imagine a alegria daquelas pessoas que conviviam com ele. A partir daquele dia, ao invés de pedir, ele já ia poder dar. Ao invés de necessitar de alguém, ele poderia ajudar. É isso que Deus faz na nossa vida. É isso que Deus opera na nossa vida. Uma transformação, uma mudança. E aí é você e Deus, diariamente, na sua casa, no seu trabalho, aonde você for, é você e Deus. A presença do Senhor vai estar dentro de você. E aonde você for, você vai ser luz para o caminho de outros. Esse é o milagre que Deus faz na nossa vida. Se Ele não fizer, é porque Ele não é Deus. Mas se Ele fizer, é porque Ele é muito mais que Deus. Tem um louvor que fala: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Mas eu tenho certeza que Deus não vai falhar nos seus projetos. Quinta-feira da nossa vitória. É hoje que você leva um milagre para sua casa. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Coloque o seu pensamento lá na sua casa. Coloque o seu pensamento lá nos seus negócios. Aonde você quer chegar, aonde você quer que Deus age, Ele vai agir nesse momento. E nós vamos repreender todo o mal da sua vida em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho querido e amado, cá estamos nós mais uma vez, Senhor, para pedir com que a tua graça, para pedir com que a tua presença, para pedir, Senhor, com que o teu poder esteja em nossa vida, Senhor. Nós não sabemos aquilo que precisamos de forma completa, mas o Senhor sabe. Nós imaginamos, Senhor, alguma coisa,
mas o Senhor conhece até as necessidades escondidas da nossa vida. Então eu te peço, ó Deus, que em nome de Jesus, a tua mão forte e poderosa esteja agora agindo em nosso favor, Senhor. Visita o lar, a casa, a família, visita os negócios, Senhor, da vida desta pessoa. Aonde ela tem uma necessidade, Senhor, seja uma doença, seja uma enfermidade, seja um mal-estar, seja uma perseguição, seja, Senhor, uma inveja, seja, Senhor, algo que contraria a sua vida de alguma forma, alguma pessoa que não gosta dela, alguma pessoa que fez algo contra a vida dela. Em nome de Jesus, visita agora, Senhor, o lar, a casa, a família. Visita agora, Senhor, a necessidade que se faz presente. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, que veio sobre a nossa vida, esteja sobre a vida deles agora, meu Senhor. Ouve a oração, ouve o clamor, ouve, Senhor, aquilo que nós estamos te pedindo agora. Coloca o Teu Espírito em ação, meu Pai. Coloca os Teus anjos na nossa retaguarda, a nossa dianteira, ao nosso lado. Coloca, Senhor, a Tua mão forte e poderosa sobre a nossa vida, meu Senhor, e alcança, Senhor, tudo aquilo que precisa ser feito na vida desta pessoa. Em nome de Jesus, ó Pai querido, Pai amado, nós sabemos que o Teu milagre, Senhor, é para nós, é para os nossos dias, meu Deus. Algumas pessoas querem colocar dúvida, algumas pessoas querem contestar, mas nós sabemos que o Senhor está vivo e reina, Pai, milagrosamente, e opera milagrosamente na nossa vida. Venha Jesus agora, Senhor, e faz como o Senhor fez com aquele coxo, faz como o Senhor fez com aquele aleijado, Senhor. Arranca agora, meu Pai, todo tipo de mal, arranca agora toda espécie de malefício, de perseguição, arranca agora, Senhor, tudo aquilo que não faz parte da Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos os espíritos de feitiçaria, de macumbaria, de olho grande, de inveja. Nós repreendemos agora toda a ação do mal e colocamos por terra todos os problemas que eles têm causado. Em nome de Jesus, espírito do vício, espírito que maltrata a vida destas pessoas, seja lá na casa dela, seja no trabalho dela, seja nos negócios dela, aonde quer que haja algum espírito maligno, nós repreendemos, nós lançamos por terra e dizemos: você está derrotado, Satanás, você está debaixo da autoridade dos nossos pés, não porque nós somos alguma coisa, mas porque o poder de Deus emana dentro de nós. Em nome de Jesus, nós lançamos por terra e ordenamos: sai em nome de Jesus, sai todo o mal em nome de Jesus, sai toda a ação negativa, sai toda a força das trevas, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Glorificado seja Deus. Faz essa oração comigo, Senhor meu Deus. Repita comigo: Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, nós temos convicção da nossa vitória. Nós sabemos, Senhor, que a Tua mão está sobre nós e que o Teu cajado nos consola, meu Pai. No tempo da angústia, no tempo da aflição, o Senhor é sobre nós, meu Pai. E nós vamos para nossa casa hoje, debaixo da Tua proteção, debaixo das Tuas mãos, para louvor, honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, toda a igreja diga amém. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai, aleluia.